Então vocês leram aí Vandana Shiva, certo? Com o texto Recursos Naturais. Esse texto está dentro de um outro livro chamado Dicionário do Desenvolvimento. É um livro muito bacana, pessoal. Quando as bibliotecas reabrirem, recomendo muito vocês pegarem esse livro, porque tem muitos termos lá que são explorados dessa forma, como vocês viram, né? Bem profunda, assim, né? A discussão bem crítica e profunda. A autora também ela é muito interessante porque ela tem uma pluralidade de pesquisas, né, de sua forma de ver mais holística, assim, de mundo. Tem muitos vídeos dela também falando sobre determinados conceitos, determinadas visões de mundo que vale muito a pena para quem tiver maior interesse explorar. Né? Ela é uma pessoa que eu acho muito bacana o trabalho dela. E aí, pessoal, o que acontece? No semestre que eu passei do de Economia e Nutrição a primeira vez, quando a carga de horário aqui era maior, eu passava 2 textos para essa aula. Essa que vocês leram, sobre recursos naturais, e uma outra sobre um comentador de um clássico aí que é o Marcel Mauss, que é um autor da antropologia, da sociologia, que é que é muito respeitado, né? Muito renomado na área. E ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Reciprocidade, um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva. Ele explora um pouco alguns trabalhos de outros sociólogos, de outros antropólogos, para conseguir construir esse conceito, essa teoria chamada Teoria da Reciprocidade. Eu não passei esse texto porque nossa carga aqui está um pouco menor, ficaria um pouco apertado para vocês, mas mesmo assim eu vou utilizar a nossa aula para explorar esse assunto, porque eu acho que ele é fundamental para a gente poder continuar discutindo em cima do texto da Vandana Shiva. Né? Então vocês vão estranhar um pouco aqui dos conceitos que eu vou trazer, mas faz parte aqui fazer parte do conteúdo. Outra forma, né, de pensar essa questão das outras economias é a questão das trocas sociais e com a natureza, né, essa relação de trocas do ser humano com outros seres humanos e com a natureza. Aí, como eu estava dizendo para vocês, né, quem que foi Marcel Mauss? Ele, primeiro, para começar, né, ele está dentro de uma corrente da sociologia, dentro de uma corrente da antropologia, e ele foi muito influenciado por um pesquisador que talvez vocês já tenham mais conhecimento, já tenham ouvido falar, que é o Durkheim. Eu não sei se você já tiver algum contato com alguma vez você já deve ter visto, né, as teorias do Durkheim. E bom, o moço foi influenciado diretamente por esse sociólogo. Eles tinham até uma relação de parentesco. E o que é importante trazer aqui desse... É isso mesmo, Gabi. E exatamente isso que é importante trazer aqui do moço. A questão do fato social. Ficou um pouco assim jogado para vocês, né, esses conceitos, mas vamos tentar dizer da forma mais objetiva assim. O que é o fato social? Quando você está fazendo um estudo sociológico, né, quando você está estudando uma sociedade, há várias perspectivas, há várias formas de você entender aquela sociedade, tem várias formas de como você... É como se fosse uma categoria de análise para entender aquela sociedade, né? E o Durkheim foi um dos precursores assim em dizer o que é um objeto de estudo, o que é um objeto de análise da sociologia. E uma das formas que ele conseguiu ter essa entrada, né, na sociologia foi a partir desse conceito chamado fato social. E o que é um fato social? Seriam aqueles fenômenos dentro de uma sociedade que apresentem pelo menos essas 3 características, que seria a coercitividade, a exterioridade e a generalidade.
Ou seja, um fenômeno que acontece naquela sociedade, né, para ela ser, né, um fenômeno, um objeto de estudo da sociologia, precisaria de apresentar essas três características. E o que seriam elas? Né? A, a coercitividade seria aqueles fenômenos que tivessem capacidade de coerção do sujeito, né, que se dá por sanções legais ou espontâneas a que o indivíduo é submetido. Então, o que é aquilo que faz uma pessoa ter alguma espécie de fio condutor? E esse fio condutor é moldado pela coerção. Né? Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui do bandejão da FMG, mas acho que alguns ainda não tiveram experiência. Mas se entrar no bandejão lá, né, só com roupa de baixo, né, ou qualquer lugar público com roupa de baixo, por exemplo, um shopping aqui no Horizonte, aquilo vai levar a algum tipo de coerção, né? Tá um pouco, vai gerar algum tipo de sanção legal ou espontânea, igual ele falou, legal porque você está infringindo alguma lei, ou espontânea porque as pessoas estão estranhando e vão reagir àquilo de uma forma estranha. Né? Então existiria a capacidade de coerção de uma sociedade. A exterioridade também é aquela ideia de que não depende de você, né? Esse fenômeno está acima de um indivíduo, né? Ele não reside em uma pessoa ou na outra pessoa. Ele reside na sociedade, na relação social daquela sociedade. E outra coisa, você nasce com ela já pronta, né? Você não cria aquilo. E a generalidade é aquilo que você, né, encontra de alguma certa forma, não é só de um grupo específico, não é de uma seita, não é de uma vertente mais ou menos limitada, né? Ela faz parte de um todo que se pode observar. Fato social, gente, não existe assim um fato social, existem vários fatos sociais numa sociedade e podemos dizer que eles são assim, assim tem que entender que não é uma equação, né? Um fato social ele sempre vai ter que ter essa relativização do quanto que ele é, do quanto ele não é. O exemplo mais básico que se dá normalmente sobre fatos sociais é a questão do processo de educação, né, que toda sociedade tem, que é um processo coercitivo, sobre as suas normas, as condutas que você precisa de ter ao se escolarizar, como, por exemplo, a própria escrita, a própria leitura, a alfabetização como um todo, porque também é exterior a você, não é uma vontade sua de estudar, existe uma sanção legal sobre os estudos, e se não fosse por isso, haveria também algum tipo de cobrança, né, pressão da sociedade para fazer isso. Por exemplo, até o curso superior, né, não é obrigatório fazer, mas vocês estão aqui fazendo, né, todo mundo aqui está passando por isso, porque por algum tipo de pressão que vai além da sua própria vontade. Né? E a questão da generalidade também, né? Hoje a questão da escola não é você não encontra pessoas que sim ou que não. Hoje em dia você encontra aí maior parte das pessoas que já passaram por uma escola e aí por diferentes níveis, né, ou quantidade de ano na escola e qualidade de escola diferentes, mas enfim, todos passaram, né? Isso daí seria mais ou menos uma ideia de fato social. Mas existem vários outros, né, que a gente poderia explorar um a um aqui. O que o Moço vai trazer? Né? Ele, enquanto antropólogo, ele vai dizer que certos fatos sociais conseguem expressar muito de uma sociedade. Né? Ela consegue mostrar várias características que estão embutidas de formas representativas, simbólicas, ou até mesmo materiais de uma sociedade. E aí ele chama esse fato social de fato social total. Que são fatos sociais que, se você encontrar ele, se você analisar ele, você vai conseguir praticamente entender aquela sociedade, como que aquela sociedade operaciona, né? Qual que é os mecanismos operacionais daquela sociedade. E na definição dele, né, o fato social total, os fatos sociais totais exprimem-se
de uma só vez, as mais diversas instituições, religiosas, jurídicas e morais, essas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo e econômicas. É, alguém consegue pensar num fato social total? Alguém consegue chutar, sei lá, né? Algum fato social total brasileiro, por exemplo? Ou um fato social, além dos que eu dei exemplo aqui? Ninguém quer arriscar? Você consegue pensar em algum fenômeno social que reproduz muito da nossa sociedade? Professor, eu lembro quando eu estava estudando isso na escola, que o professor falava que o suicídio é um exemplo de fato social. E aí uma questão até bem difícil de falar e tal, mas eu lembro que ele falava bem de suicídio. Mas eu não sei explicar direito. Uhum. A questão do suicídio é um fato social, sem dúvidas, por causa da. Que ele raramente tá implicado numa decisão pessoal da pessoa, né? Mas o Durkheim analisa o suicídio mais a fundo, né? Ele vai entender as questões sociológicas do suicídio e ele vai até escrever um livro sobre esse assunto, distinguindo suicídios egoístas, suicídios altruístas. Faz muito tempo que eu passei por isso, então eu não saberia dizer assim os maiores detalhes. Mas o que eu queria trazer aqui para você, gente, são os fatos sociais totais, né? Um exemplo que sempre utilizamos para o Brasil é a questão do futebol. Não sei se isso soa para vocês muito estranho, mas o futebol, a cultura do futebol vai muito além de um esporte, vai muito além de um entretenimento e passa, de alguma forma, reproduz muito do que das características que explicam a sociedade brasileira. Ah, o futebol explica a sociedade brasileira? Não, mas ele pode, dentro dele, exprimir muitas questões morais, religiosas, econômicas, relacionadas à nossa sociedade. A própria disputa... Professor, Pode falar, Kelly. o carnaval também seria um exemplo nesse caso? Não tinha pensado nisso, né? O carnaval, mais do que o carnaval, mas a festa de rua, né? O espaço público ser tomado, né? Em determinadas épocas do ano, talvez. A, a, o futebol que eu consigo pensar assim, olha só como que dentro de um aparentemente um esporte consegue exprimir a nossa cultura de polarização, né? Que às vezes nós não estamos disputando ali o melhor para todos, mas é uma disputa mesmo, né? A polarização da política vem muito relacionada a isso. Não importa se a minha ideia é melhor, ela tem que combater a sua. A ideia também da própria questão do machismo, né, que está muito imbricado, né, o esporte ser totalmente masculinizado e tanto que o futebol feminino no Brasil ele é um esporte tão marginalizado quanto esportes tipo o rugby ou o futebol americano no Brasil, né? Ele existe, ele é importante, mas ele é ignorado praticamente. Então isso, além disso, né? A questão das brigas que acontecem, aquela violência que está imbricada do estar, né? Vendo futebol, a bebida, enfim, são várias coisas que estão ali relacionadas que depois podem se externalizar, né? Não só, Camila, você está perguntando aí, né, que o fato social está associado à cultura daquele lugar em observação, não só à cultura. Porque a cultura, pegando aí o exemplo da Kelly, do carnaval, ok, o que é o carnaval, né? As pessoas vão pra rua, aí tem, tem muita questão aí sobre assédios, né? Tem muita questão aí de violência,
Isso eu estou pegando assim, a coisa concreta e tentando associar com outras questões, né? Enfim, tem muitas coisas relacionadas que vão mais do que a cultura, mas vão por teores morais, políticos, econômicos, e que não é fácil assim, a gente analisar e dizer já o que é, o que não é, mas a ideia é justamente ir explorando essas ramificações, esses tentáculos, para pensar, poxa, realmente ali pode ser dito como um fato social total. Eu não acredito que o carnaval seja, eu nunca tinha pensado nisso, mas o futebol e a cultura do carro, eu já vi que são... já vi alguns trabalhos que trazem esses comportamentos, né, que vão para além do fato, né? O carro hoje, sem dúvidas, não é um meio de transporte no Brasil, né? Ele vai muito além disso. É uma questão de status, é uma questão de controle, domínio, etc. Lembrando que eu estou falando aqui de fatos sociais totais, tá? Tem os fatos sociais, que vocês estão colocando aí, são vários que existem, com certeza, mas os fatos sociais totais vão para outra vertente. Outra vertente não, desculpa. Eles têm um significado mais profundo, né? Eu vou pular algumas partes aqui, gente, para não ficar muito longo, mas o livro, né, talvez um dos mais importantes aí do Mose é o ensaio sobre a dádiva. E a ideia é dizer que a reciprocidade é um fato social total que se manifesta em todas as sociedades. Tá? A reciprocidade é um fato social total que se expressa em todas as sociedades, está dentro dentro da fundação da sociedade, das trocas sociais que se estabeleceu durante a nossa história e até hoje. E aí, tentando ser o mais breve aqui possível, ele diz que a reciprocidade é uma espécie de obrigação, é um ciclo da obrigação de dar, receber e contribuir, né? Isso tem muito pano para manga para discutir em cada parte disso, né? Mas algumas lições que ele traz é o quê? Trocar qualquer coisa, dar presentes, algumas relações comerciais, né? Dar festas, fazer um favor para uma pessoa, etc. O que é, né? Trocar é mesclar almas, permitindo a comunicação entre os homens e a intersubjetividade, a sociabilidade. Isso são regras que manifestam simultaneamente na moral, na literatura, no direito, na religião, na economia, até na organização do parentesco. Né? A nossa ideia de parentesco está muito relacionada com essa questão da reciprocidade. A ideia de ter um padrinho, madrinha, a ideia de ter compadre, né, em alguns grupos sociais, a ideia de ter uma relação mais forte com determinados grupos da sua família, outros não. Aquela certa obrigação dessas relações também está muito relacionada à reciprocidade. As trocas são simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e desinteressadas, mas também simultaneamente úteis, mas também simbólicas. Então essa contradição toda, né? A troca parece ali que tem algum interesse, mas na verdade é uma obrigação, mas pode também ser útil porque os dois saem ganhando, mas pode ser só simbólico, depende muito, né? Mas o mais importante é que quando essa teoria vem e ganha grande espaço na discussão científica, é um contraponto direto com a ideia liberal de homos econômicos, que é a ideia de que as pessoas trocam, né, para barganhar, para sempre conseguir tirar mais proveito. Igual o Adam Smith coloca lá, que o meu interesse individual, o seu interesse individual, nós trocamos e nós dois saímos ganhando. A teoria da reciprocidade vai para outro caminho, já diz o seguinte, que essas trocas têm muito ali de obrigações, de dívidas simbólicas que estão estabelecidas nessas trocas, né? Então, não é à toa que muito disso aqui um sempre sai perdendo. Um autor, que é o Temple, né, ele sistematiza essas estruturas de reciprocidade, por exemplo, a reciprocidade bilateral que acontece entre duas pessoas. Se essa relação é simétrica, produz amizade. Né? A amizade está muito ligada a essa ideia de reciprocidade.
eu te dou algo, você me deve esse algo e depois você me paga e a gente vai fazendo essas relações. Ou também pode ser assimétrica, que aí já produz um prestígio de doador, né? Então uma pessoa que... tem um amigo meu lá que toda vez que eu chamo ele para beber, ele paga pra gente lá, né? Então começa a virar e essa pessoa, normalmente, ela tá pagando ali com um sentimento de prestígio de ser o doador, né? O distribuidor de reciprocidade. Existe também a ternária, que é entre relações de 3 partes ou mais, aí tem a relação de parentesco, os pais entram aqui, isso pode criar responsabilidades, pode criar partilhas de bens comuns. Isso está muito ligado com a cultura de grupos étnicos ou grupos mais tradicionais, né? Isso explica muito as formas de entendimento de mundo dessas sociedades. Bom, eu vou correndo aqui, né? A ideia também do Sabohan, ele fala que as manifestações da estrutura de reciprocidade revelam categorias dos sentimentos de valores humanos, como amor e amizade, né? Então, muito desses sentimentos que nós expressamos dessa forma, na realidade, pode estar imbricado nessa grande estrutura da reciprocidade. Mas lembrando que pode parecer que são mil maravilhas, né? Mas não é sempre assim. É também através da reciprocidade que muitos grupos vão criar brigas, criar guerras, vingança, né? Existe muito essas relações de vingança entre famílias, né, que são empurradas há séculos, em que uma pessoa matou alguém da minha família, aí depois está na minha vez de ir lá e vingar, aí eu vou lá e vingo e mato uma pessoa da família dele, aí a outra pessoa vai lá e vai me matar, mas é a outra, aí começa, né? Isso daí, existem estruturas muito fortes sobre essa questão e se encontra em várias regiões do mundo. O exemplo que eu sempre dou, gente, que eu acho que atende aí algumas pessoas que gostam aí de filmes, é o filme O Poderoso Chefão. Não sei se vocês já viram. Alguém aqui já viu? Aí, ó, é a história, né, vamos dizer aí, de um mafioso italiano que chega nos Estados Unidos, né, e cria ali uma... Não, ele chega não como mafioso, né, é um migrante italiano que chega nos Estados Unidos que se torna um mafioso, mas que o filme mostra essas relações fortes de reciprocidade. Quando ele já é um grande líder lá, né, clandestinamente, obviamente, né, um mafioso, ele faz serviços, né, as pessoas chegam pedindo para o padrinho, né, ele dá a mão para a pessoa beijar e fala assim, eu estou precisando de um favor seu. O que você quer? Eu quero que você vingue essa pessoa e tal. A pessoa faz não querendo dinheiro em troca, só que quem faz isso só quer o prestígio, só quer que aquela relação seja de dívida. E aí ela cria essa centralidade de grande distribuidor, grande doador. Esse filme também mostra, em algumas partes, o contexto geográfico de onde o Corleone, que é esse protagonista, veio, né? Que é a Sicília, na Itália, e lá tem essa relação de vingança, né, das famílias. Também próprio sentido da reciprocidade. Eu acho que esse filme, para quem quiser ver, gente, eu acho que é uma trilogia fantástica, recomendo muito. Filmão, né? Mas ele mostra muito forte essas questões. Uai, Letícia. Steph, eu tô gravando sim, mas tá relacionado, Letícia? Não entendi. Essa questão É de vingança. porque teve tipo briga de facções diferentes, sabe? Aí matou a pessoa de uma família, aí depois os outros dessa família da pessoa que morreu foi e matou todo mundo da outra família, invadiram a casa e matou todo mundo, até bebê, professor. Saiu até na Nossa, televisão essa reportagem. pesado. Muito tenso. É, isso mostra, né, assim, dando esse exemplo aí dessa estrutura de vinganças, né, que é quase uma obrigação das famílias de poder vingar.
A história do Lampião, por exemplo, está muito relacionada a isso. Né? O Lampião, cangaceiro, famoso cangaceiro aí do século, da década de 30, 40, a história dele, né, a biografia dele, mostra que ele não era um bandido, ele era um camponês também, né, ele vivia lá na propriedade do pai. Começou com briga de famílias. E aí começou um vingar, outro vingar. Ele era mais novo, viu o irmão lá, que era mais velho, criando as estratégias de vingança e não estava conseguindo. Ele toma o lugar do irmão e começa a ter mais sucesso, né? Mas é algo que está muito presente. Tem um outro filme também, triste pra caramba, mas ao mesmo tempo bonito, que chama Abril Despedaçado. Que é um filme brasileiro com Rodrigo Santoro, que mostra também essas relações de vingança seculares. E tem até um momento lá que... Ah, não. Eu ia dar spoiler aqui, mas enfim, aí tem uma coisa que mostra também que a coisa pode ser... Não vou dar spoiler não, porque o filme vale a pena ver, e eu estragaria se eu falasse. Mas outra coisa, gente, que é importante também saber, é que essa teoria da reciprocidade, ela está muito também ligada às ciências econômicas, né? Ela não está fora só na antropologia, na sociologia, mas ela inspirou ganhadores do Prêmio Nobel da Economia, como, por exemplo, Amartya Sen, com Desenvolvimento como Liberdade, né? Ele fala que tem que entender a civilização da dádiva, igual a sociedade indiana é muito relacionada a essa questão das reciprocidades, das trocas, da dádiva e da dívida. Se você não conhece isso, né? Você não consegue... Muitas vezes o economista chega achando que aquela sociedade se baseia só nas trocas comerciais, econômicas e fim. Mas ele diz que tem que entender o além disso, que as sociedades não trocam simplesmente por barganha. Existem interesses mais fortes relacionados à reciprocidade e que ela precisa ser entendida para você conseguir entender, né, e promover até o desenvolvimento econômico daquele lugar. E uma das mais também impactantes foi a Leonora Ostrom com a ideia dos reformulandos comuns, que foi um artigo que ela contrapôs, né, refutando a Tragédia dos Comuns, que é do Harding. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse artigo, das Tragédias Comuns, ou se não ouviram falar, algum dia vocês vão ouvir. Mas a Leonora Ostrom fala assim, olha, essa partilha de recursos... Bom, só contextualizar para vocês, né? O Harding, nesse artigo, ele fala o quê? Que os recursos em comum... Vamos pegar o exemplo aqui de peixes num rio ou peixes no mar, né? O peixe não tem dono, né? O peixe está lá no rio, está lá no mar, vivendo, né? Ninguém é dono dele. E tem os pescadores. O que o Harding fala na Tragédia dos Comuns? Que se todo mundo for lá e pescar, sem ter um controle, os peixes acabam. Né? Então, a solução para ele é privatizar, é você criar a lógica mercantil nessas regiões, que seria o quê? É você pagar pelo peixe que você pegou, você criar propriedade privada, né, de áreas que você pode pescar ou não e tal. A Leonora Ostrom fala o seguinte, olha, vai acabar, com certeza vai acabar se todo mundo explorar de forma assim, insustentável. Mas o que ela diz é que os recursos em comum têm uma conduta, têm regras que não são escritas, são regras colocadas ali entre aqueles grupos que exploram aquele recurso de partilhas. Né? Então, ou seja, ela mais ou menos de outras palavras fala, comum não é bagunça, ela tem normas, regimentos que às vezes não estão escritos, não estão tão claros assim, mas estão na subjetividade, estão nessas trocas de dívida e dádiva. E aí, terminando aqui já, gente, o Moser ele fala sobre a Kula, que ele analisou, na verdade, né, esse sistema de trocas que o Malinowski, que é um outro antropólogo, escreveu, que é o quê? São grupos de uma etnia que saem na Polinésia, nas ilhas, lá nos arquipélagos da Polinésia, dando um bracelete. E eles giram entre as ilhas, né, navegando as ilhas de forma anti-horária, dando esses braceletes.
E outro grupo étnico vai dando, eu acho que é uma tornozeleira, né? É um bracelete, um colar, desculpa, é um colar no sentido horário. E eles vão estabelecendo essas trocas. E aí tem um estudo bem longo, assim, de que um ano um faz isso, no outro ano outro que faz isso. Se você recebe um bracelete, você é obrigado a dar um colar. Mas isso mostra que essas relações que não fazem tanto sentido comercial, se a gente for analisar puramente do lado econômico, existe uma relação ali de troca, de manter relações boas entre esses dois grupos. Tá? Ele também analisa esse potlatch, que é um outro ritual, né? Que é encontrado em algumas aldeias indígenas da América do Norte, em que o líder recebe muitos bens. Na verdade, é mais complexo, né? O líder ele pode doar muitos bens, né? O quanto mais ele doar, melhor. Mas também pode ter situações em que ele vai receber muitos bens e esses bens vão ser queimados, destruídos, para mostrar esse desapego, essa ideia de receber, que a ideia não é acumular, é só receber e no ano seguinte ele vai dar. É um negócio bem, bem complicado, eu não quero entrar nos detalhes aqui. Mas basicamente também fala sobre o quê? Que a reciprocidade não são só de grupos tradicionais, mas na nossa sociedade está muito presente. Como, por exemplo, o hábito de presentear, a hospitalidade, dar festas, entre várias outras questões aqui. Bom, eu vou passar mais rápido, caso alguém tiver uma dúvida eu posso voltar, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o texto que vocês leram, né, a partir dessa questão aqui. Bom, nossa sociedade, né, tem uma relação com a natureza. E se fosse assim, tentar sintetizar essas relações, é o quê? Nós entendemos a natureza como recursos naturais. Recursos naturais serão aqueles recursos que nós podemos utilizar para alguma coisa, certo? Esses recursos naturais, na nossa sociedade, no nosso modo de produção, são transformados em mercadorias, produção de valor, como nós vimos. Dinheiro, mercadoria, capital. Né? Inclusive, uma crítica da economia ecológica para nosso sistema de produção de mercadorias é a ideia que a nossa economia toda, todo o nosso sistema econômico, está entre a retirada de recursos naturais de um lado e a deposição de resíduos em outro. Né? Então, de um lado se retira recursos, do outro se deposita resíduos. E a nossa economia está toda entre esse efeito, esse fazer lixo, praticamente. Né? E o que justifica muito, em grande parte, a crise ambiental que nós estamos vivendo. Uma das soluções que a nossa sociedade ocidental propõe é o quê? A preservação. Ou seja, continuamos explorando de forma predatória esses recursos e para não devastar o mundo como todo e acabar, né, todo o sentido disso de uma vez, a gente preserva partes dessa natureza, né, fragmentos que de alguma forma pode ter alguma lógica ambiental, mas que como um todo sabemos que é insustentável. Bom, isso na sociedade ocidental. Agora eu queria que vocês pensassem o seguinte, e nas outras sociedades? Lendo o texto aí da Vandana Shiva, como é que vocês podem pensar nessas outras sociedades, né? Qual que é a diferença com as sociedades ditas modernas, essas outras formas de explorar o recurso? E como essa relação pode implicar em modelos de produção de alimentos diferentes do convencional, e aí pensando na questão nutricional, né? Bom, essa parte eu deixo para vocês dizerem. Aí pensando mais no texto, tá, que vocês leram da Vandana Shiva. Pessoal, com relação às outras sociedades, lá no livro até fala que antes de todo esse processo de industrialização, a relação do ser humano com a natureza era de reciprocidade. Então, ela me dava tudo aquilo que eu precisava, mas eu respeitava o limite dela em me fornecer esse recurso, sem abusar,
sem explorar igual a gente explora hoje, como se fosse algo que pudesse ser substituído, né, artificialmente, como se eu pudesse criar uma substituição para a natureza. E sendo que não é bem assim, sendo que a gente está percebendo agora que a gente precisa dela para sobreviver. E já era para ter percebido isso desde os primórdios, né? Porque era notável que a gente precisava dos recursos oferecidos por ela para sobreviver. Mas tratou-se como uma economia de mercado, né? No qual você explora a fim de ter um capital a partir daquilo ali, né? Então, vai me gerar uma fonte de produção, né? Que eu vou vender e vai me gerar capital e vai me ajudar na economia. E o resto eu resolvo depois. Mas o depois chegou e a gente está no que você acabou de falar, de uma crise ambiental, né? E aí, com isso também, nem as populações que viviam, né, que sobreviviam dessa troca de reciprocidade, na qual a pessoa vivia do cultivo que ela tinha ali próximo dela, foi respeitado, porque, na verdade, a natureza é de todo mundo, né? Então, por exemplo, é um direito de todos, mas acabou que virou um direito do Estado, né? No qual ele toma conta, faz o que ele quer, e aquelas pessoas ali, aquelas populações locais ali que sobreviviam daquela produção não podem mais. Então acaba surgindo aí esse quadro de pobreza, de fome, dentre tantos outros problemas, além, né, da exploração, né, da destruição aí do meio ambiente. E porque, igual você falou, a gente explora e ainda deposita resíduo, né? Sem ter um lugar, sem ter um jeito de acabar com esse resíduo, porque ele prejudica a natureza, querendo ou não, né? Ele prejudica a água que a gente vai beber, ele prejudica o solo, ele prejudica o ar. Então, assim, a gente só está prejudicando e não está encontrando um jeito de resolver. Legal demais, Camila. Essa questão que você coloca aí da natureza é de todos, é o fundamento aí da questão da dádiva, da reciprocidade com a natureza, com a troca com a natureza, né? Na fundamentação, assim, da reciprocidade com as trocas com a natureza, há uma ideia central de que natureza, como você disse, não pertence a ninguém. A natureza não tem dono. A natureza é uma dádiva divina, né? A água que corre dos rios, os bosques, as florestas, os animais, são dádivas divinas. Colocar um preço, colocar propriedade em cima disso, você está rompendo, né, você está quebrando, você está enfrentando essa questão da dádiva, você está roubando, de certa forma, isso que não é seu, né? Como você colocou. Alguém mais, gente, gostaria de falar sobre o assunto? Eu achei interessante também que, tipo assim, esse processo de destruição, ele só se tornou, tipo assim, mais forte a partir de desacralização da natureza, né? Como você tinha falado que antes era, tipo assim, uma coisa divina, uma coisa, tipo assim, de direito. E a partir do momento que passou a ser analisado como uma mercadoria, não tem mais essa de querer respeitar. Tem de querer produzir, querer ter lucro em cima. Perfeitamente. Eu gosto do começo do texto que ela fala sobre a palavra privatização. Vocês se lembram dessa parte? Sim, eu acho que está até relacionado quando ela fala isso, que era como se fosse um direito de todos, e aí vem, né, outras pessoas e começam a cercar aquelas regiões ali, e a privatizar aqueles lugares como se tivesse um proprietário mesmo, e aí quem tem dinheiro pode alugar, e quem não tem, que se estrepe, né, para lá. Então, só quem é favorecido mesmo que sai beneficiado nessa situação. A ideia de privatização que nós temos, né? Qual que é o sentido que nós temos? Ela até usa a própria língua portuguesa para dar esse exemplo, né? Privatização, o que ela significa
Como que ela é utilizada atualmente? Eu acho que, tipo assim, pelo que eu lembro no texto, ela usa no sentido, tipo, de privar, de Perfeito. o que era de todo mundo agora não é de todo mundo mais, é de uma parte. Privar é restringir o acesso, de certa forma, né? Isso, né, na língua portuguesa, que ela própria utiliza como exemplo, nós temos isso claramente. Os processos de privatização são processos de privação, né? A etimologia da palavra está muito ligada a isso. Alguém mais gostaria de falar algo? Alguma parte? Eu queria falar um pouco, professor, sobre essa questão da sacralização da natureza. Que eles falam que tem muita relação com o Francis Bacon, né? Que é aquele outro filósofo, eles até fazem uma relação com o machismo. E ele meio que fala sobre a exploração de recursos como um veículo de evolução, né, de progresso. Isso. Só que isso gera um paradoxo enorme, porque não tem como progredir quando você sabota a sua própria existência. Então, assim, não faz sentido nenhum para mim a gente falar de progresso em cima de progresso, sendo que o principal progresso, que é atingir a questão da sustentabilidade, não está incluso nessa pauta, entendeu? Então, para mim, assim, fica muito contraditório quando o povo fala, mas a gente tem que retroceder se a gente for atingir um certo padrão de sustentabilidade. Mas não. O que adianta a gente progredir e não sobreviver, entendeu? Peraí que eu tô em aula, rapidão. Aí, para mim, não tem, assim, um sentido, sabe? Porque, na real, a gente tá se sabotando o tempo todo. Então, como que a gente vai progredir dessa forma? Perfeitamente. Era só isso mesmo. Perfeitamente. E a outra provocação que eu queria fazer é sobre essa relação de como que isso implica no nosso tema aqui, que é mais ligado à alimentação, né? A fonte primária de alimentos é a terra, né? Nós não retiramos alimentos do petróleo, né? E dificilmente de recursos minerais. Nós tiramos das plantas que surgem ali, né? Que são trabalhadas na terra, com seus nutrientes, sim, minerais, né? A água, mas também energia solar, manejo, etc. E esse acesso à terra ao longo da história, um acesso livre. É um acesso regulado por outras questões, por outras condutas. E em um momento da história, da nossa sociedade, da humanidade, esse acesso à terra toma uma outra lógica, que é uma lógica mercantil, que é uma lógica baseada na propriedade privada, na produção de mercadorias, né? Isso vai representar, vai resultar em uma reorganização do acesso à comida, do acesso ao alimento, né? Isso vai ter impacto direto na distribuição, na produção e distribuição de alimentos, que está muito ligado ao acesso direto à terra ou não. Alguém mais gostaria de pontuar algo do texto? Eu queria pegar esses minutinhos finais para passar um vídeo para vocês. É bem breve, que mistura um pouco aqui com a ideia de Karl Marx, mas vocês ignoram essa parte, porque o que eu quero que vocês vejam o que passa, né? O que ele está mostrando ali, que momento histórico é mostrado nessa parte do texto, do vídeo. Vou sim, Luísa. Gente, aí se vocês não estiverem escutando, vocês me falam, porque aí eu tenho que ver o que eu faço aqui para vocês escutarem o vídeo, tá bom? Mas eu acho que vai rolar.
Vocês estão ouvindo? Sim, tá dando pra ver. Ok, obrigado.